Qual é a relação da testosterona com o crescimento da próstata? Eu vou explicar para vocês, até porque muita gente faz reposição de testosterona do hormônio, ou usa até para academia a testosterona, e pode ficar preocupada com o desenvolvimento de doenças de próstata, especialmente o aumento benigno da próstata. Eu sou o Dr. Mark Neumayer, eu sou urologista e meu foco são doenças de próstata e procedimentos ultra minimamente invasivos. É muito interessante notar que a testosterona ela é um hormônio muito importante para os homens, é ela que faz toda a diferenciação para a gente desenvolver os órgãos sexuais masculinos e também a próstata. Então a próstata ela não desenvolveria sem a testosterona. Ponto muito importante para definir. E o que é a próstata? É uma glândula muito pequena que fica abaixo da bexiga e ela também é um túnel, ou seja, a urina vai passar no meio da próstata. E ela também é importante porque ela vai produzir uma substância que vai ser eliminada da ejaculação. E essa substância, ela favorece a sobrevivência do espermatozoide. Sem essa parte da próstata, não haveria fecundação, ou seja, não poderia procriar. E pessoas que retiram a próstata, elas perdem completamente a ejaculação, a eliminação seminal, como é o caso, por exemplo, do tratamento do câncer de próstata. Um ponto muito importante quando eu falo de testosterona e próstata é que a testosterona em si, dentro da célula da próstata, ela vai ser convertida em uma outra substância, chamada DHT, que é dihidrotestosterona, e ela é de 3 a 10 vezes mais potente do que a própria testosterona. Então, dentro da célula, ela vai ser convertida em uma outra substância ainda mais potente, e aí ela vai enviar sinais para que a célula produza proteínas específicas, inclusive regulando a proliferação celular e também regulando a morte celular. O hormônio testosterona ele é muito importante. E qual foi a relação do aumento da próstata com a testosterona? E por que leva muita gente a pensar que existe essa relação? Primeiro ponto, porque a próstata ela só se desenvolve com a presença de testosterona. E outro ponto é que quando eu retiro completamente a testosterona, no caso de uma castração, e isso é comumente usado, por exemplo, para quem tem câncer de próstata metastático, câncer de próstata muito agressivo, é feita uma castração. Então o nível de testosterona cai praticamente zero. E o que vai acontecer com a próstata nesse caso? A próstata ela vai reduzir em até 50%. E eu vou conseguir controlar o câncer de próstata, ele não vai evoluir por um tempo. Então, pensando dessa forma, será que se eu der testosterona, eu não vou estar aqui colocando até entre aspas, jogando gasolina no fogo? Essa é uma pergunta importante, até porque no câncer de próstata eu vou tirar a testosterona para controlar, e se eu der a testosterona? Né? Já no aumento da próstata, se eu der a testosterona, será que eu vou fazer com que a próstata aumente muito o tamanho dela? Vou favorecer? Então aqui existe uma regra da testosterona que é a seguinte, até um determinado nível de testosterona, a gente consegue lotar todas as vagas que existem nos receptores da testosterona. Se eu der mais do que esses receptores são capazes de ter com eles, não vai fazer efeito. Então, imagine que você tem um copo de água. Eu vou encher esse copo até ele transbordar, mas depois disso não adianta colocar mais água. Não vai fazer efeito nenhum, né? Você, mais ou menos assim. Existem uma certa quantidade de receptores que é importante ter a testosterona junto com os receptores para poder fazer o efeito. Se a testosterona não se liga ao receptor, não vai fazer efeito nenhum. Então, existe um ponto em que você pode dar a quantidade de testosterona que for, no caso da próstata, que não vai fazer efeito. E é isso que acontece com a testosterona e o aumento da próstata. Quando você está num nível de testosterona castrado, até um determinado ponto, você pode ter sim um certo crescimento de próstata e aumento do PSA. Mas normalmente esse nível é muito baixo ainda, tá? Então é difícil chegar nesse nível de castração. O mais comum que acontece é a testosterona estar baixa, mas não é assim tão baixa, e eu vou fazer a reposição para um nível maior. Então não haveria essa ação de crescimento na próstata. Então a resposta é, quem faz reposição hormonal não vai ter um aumento no tamanho da próstata e nem do PSA. Agora, e essa semana eu operei um paciente de 43 anos de idade que estava com uma próstata 3 vezes o tamanho normal. Então uma próstata tamanho normal é até de 20 gramas para a idade dele. E a próstata estava em 60 gramas. E ele fazia reposição hormonal já há um determinado tempo. Então, será que não tem essa relação da testosterona, né? No caso dele, talvez? Não. Então, não tem. Existem outras causas, existem fatores genéticos também. E não é infrequente, não é assim tão incomum eu atender pessoas jovens com problemas de próstata. Quais seriam os sinais? Seria justamente um jato de urina fraco, sentir que não esvazia totalmente a bexiga, acordar mais de uma vez à noite, isso incomoda bastante, e muitas vezes até dá aquela sensação de ter que sair correndo para urinar. Mas esses são os sintomas mais comuns do aumento da próstata. E ele fez um procedimento ultra minimamente invasivo, que é a injeção de vapor na próstata,
para preservar completamente a função sexual. Ele fez esse procedimento para reduzir o tamanho em 30%, para poder voltar a urinar bem, sem depender de medicamentos. E ele pode sim continuar fazendo a reposição hormonal dele, pode continuar na academia e possivelmente nem precise fazer outro tipo de procedimento no futuro, porque é um procedimento definitivo. Agora, quais são os fatores mais importantes para o crescimento da próstata, além da genética? Então, existem alguns fatores que são muito importantes que fazem com que a próstata cresça mais. E esses fatores também é importante você reconhecer, porque devem ser tratados. E assim até você pode evitar a progressão dessa doença benigna da próstata. E esses fatores são o seguinte: obesidade, principalmente aquela gordura abdominal, diabetes, e muitas vezes a diabetes não precisa ser aquela diabetes, aquela glicemia muito alterada, né? Basta ter uma glicemia pouco alterada, mas uma insulina alta, é suficiente. Pressão alta também, então quem tem pressão alta é um fator de risco. E quem tem também um colesterol alterado. E principalmente o HDL, que é aquele colesterol bom, HDL baixo, tem um risco maior e tem uma taxa maior de crescimento da próstata. Ou seja, tem mais risco de ter problema para urinar. Se você quiser saber mais sobre a saúde masculina, sobre a próstata, sobre os tratamentos, você também pode me acompanhar lá no Instagram. Meu perfil é o @dr.markneumeier e lá você vai encontrar também muita informação, os bastidores, meu dia a dia. E vejo por lá. E também você pode escrever aqui nos comentários as suas dúvidas que eu faço questão de responder uma a uma. Até o próximo vídeo.